tudo bem com você? Que bom te ter por aqui. Hoje nós vamos falar sobre a criação de uma história. Como eu posso criar uma história, né, sem começar a escrevendo e muitas vezes não encontrando um fim para minha história, não conseguindo fundamentar essa minha ideia. E o que acontece? A gente muitas vezes morre na praia, né? Morre na praia, para de criar ali, se trava na história, porque nós ainda não temos uma base de informações importante para aquele personagem, para aquele assunto que nós vamos tratar. Então, eu vou te ensinar a começar aqui uma história a partir dos seus desenhos. Então, você primeiro desenha, desenha, e aquele mundo de desenhos que você vai fazer vão te trazer todo o roteiro da sua história. Ah, que? Não entendi nada. Então fica calmo, se acalme, a gente já vai explicar. Já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal para que você não perca assuntos como esse e muito mais aqui no canal, ok? Eu já vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o meu site para que você leia um dos meus livros e veja como é que eu fiz o meu trabalho. Então vamos começar. Primeiramente, a gente precisa pensar em responder algumas perguntas antes de começar a escrever ou desenhar a sua história. Uma delas é: com quem você quer falar? Essa é uma pergunta muito importante. Com quem você quer falar? Público infantil, público adulto, jovem adulto, juvenil, idosos, pessoas que têm autismo, pessoas que têm TDAH, pais que vão adotar filhos, filhos adotivos. Com quem você quer falar? Existe aí um leque, muitas opções de público para o seu livro. Então, com quem você quer falar? O mais comum é que a gente faça um nicho de idade. Então, eu tenho a faixa etária, por exemplo, eu escrevo para 7 anos para cima. Eu já escrevi livros para crianças mais jovens, mas hoje eu estou concentrando o meu trabalho mais entre 9 para cima, 9 anos para cima, que é o juvenil, né? Então, as minhas histórias estão ganhando um pouco mais de maturidade para que eu possa falar com esse público de 9 para cima, e de 9 entre 14 anos, até muito mais idade, porque os assuntos são abertos, né, para todas as idades. Então, esse é o meu nicho, tá? Mas aqui a gente vai fazer uma projeção, a gente vai elaborar uma historinha aqui bem rapidinho para vocês entenderem. Então, a gente vai falar de um público infantil, de 4 a 7 anos. É um público infantil, então o seu livro é infantil, tá? A próxima pergunta é: sobre o que você quer falar? É aquilo que eu te falei. Qual é o assunto? O assunto. Eu quero falar sobre o medo do escuro. Eu quero falar sobre a má alimentação. Eu quero falar sobre lazer, como brincar, sem ficar o dia inteiro no videogame, na televisão. Quero falar com os pais sobre como ajudar os filhos a passar por traumas. Fala com os pais, assim, eu digo assim, você usa o livro infantil para que tanto a criança como os pais tenham ajuda, né? Quero falar sobre bullying, né? Eu já tenho alguns livros que falam de bullying, de medo do escuro e de autoestima da menina, né? E também temos um livro que fala sobre curiosidades do verão. Então, assim, você não precisa sempre tratar de um tema social. Você pode trazer eventos da natureza, a beleza da natureza, a beleza das flores, né? Assuntos aleatórios, assuntos até bobos, que sejam só para entretenimento. Você pode usar, não precisa ser só problemas sociais. Sim, é importante, mas você não precisa se preocupar só em dar mensagens sociais. Isso que eu tô querendo dizer. Só vou dar ensinamento, só vou ensinar.
Não, não é assim. O que te faz feliz? É falar sobre, a natureza? Então faça. O que te faz feliz? É falar sobre, como é a África, né. Como que é, mostrar para a criança como que é na África, como que são os animais, como as pessoas vivem na África. Isso é muito legal, é cultural. Não preciso ficar só batendo o martelo em assuntos sociais. Mas se você se sente feliz falando de problemas sociais, vá em frente. Fale dos problemas sociais se isso estiver dentro do seu coração, se é algo que te dá vontade de fazer. Escrever sobre algo que não te interessa, que não tá ali, né, não faz parte da tua vida, não vai ajudar em nada. É isso que eu quero dizer. Tudo é válido, desde que seja saudável para você e para quem você está passando a mensagem. A próxima pergunta: por que eu estou falando sobre isso? Então, assim, por que falar? Né? Então, eu tenho que ter um objetivo. Então, vamos supor que eu esteja escrevendo um livro sobre o verão, como eu já escrevi, as curiosidades do verão. Bom, primeiro, eu quero falar sobre a natureza. E eu quero falar porque isso muitas vezes não é tratado. A estação, né? A estação, como que funciona o verão? Por que começou o verão? Então, lá no meu livro, a gente tem desde o início, que é o solstício de verão. Por que que acontece o verão? Porque a Terra se move em direção ao Sol, e o Sol fica o tempo todo ali, expondo os raios solares sobre aquela região da Terra, porque por causa disso, então, a gente tem o verão. A partir daí a gente começa. O que acontece com os animais? O que acontece com as plantas? O que acontece com as pessoas? Isso é muito legal, porque eu tenho uma informação detalhada sobre cada estação. E ao mesmo tempo que a criança tem ali as ilustrações, um pouco de humor, e ela vai vendo ali e vai se interessando pelo assunto, né? E pode aí então buscar as outras estações, procurar o outono, o inverno, né, a primavera, como é que funciona? E aí, a partir daí, você pode ter curiosidade para aprender novos temas. Então, esse é o objetivo e por que eu estou falando sobre isso, certo? Mas vamos responder aqui a nossa pergunta. Sobre o que falar. Vamos fazer aqui sobre o que falar, voltando, né? Vamos falar sobre. Né, coloca aí nos comentários o que você falaria aí no seu livro. Eu vou falar sobre apelido. Apelidos. É legal ter apelidos? É bom? É bom? Me vê essa ideia na hora aqui, tá? Ter apelidos é bom? Vou falar sobre isso. Ter apelidos é bom? Por que falar? Por quê? Porque muitas crianças ou adultos, muitas pessoas, sofrem com apelidos. E é uma questão aí a gente pensar. É bom ou não é ter apelido? Se é um apelido carinhoso, às vezes as pessoas gostam. E assim, nem os apelidos carinhosos tem gente que gosta. Então, é uma discussão aí a se pensar, certo? Quando? Quando que vai acontecer a minha história? Ela vai acontecer no presente, ou ela vai acontecer no passado, ou no futuro? Então eu preciso estabelecer em que época essa história vai se passar, porque isso vai determinar muita coisa, vai determinar fala, né, pronúncia, vai determinar costumes, ideias, descobertas, o que que as pessoas acreditavam naquela época, ou o que elas vão acreditar no futuro, ou o que elas acreditam agora. Então, eu preciso saber qual é o tempo do qual eu estou escrevendo, certo? Eu vou usar aqui o presente, porque a gente está falando de um livro infantil, e eu acho que o presente ou o futuro seja mais, fácil de entender do que o passado. É uma opinião minha. Onde vai ser essa história? Por exemplo, o que acontece no verão é um livro que eu falei sobre a natureza no Brasil. No Brasil. Então, assim. E também eu cito que em alguns lugares do mundo, enquanto é verão, é inverno, né? Enquanto no Brasil é verão, em outros lugares do mundo é inverno, né? Então, assim,
mas eu estou me baseando na natureza brasileira, no que acontece no verão no Brasil, porque vai mudar, né, eu tenho algumas coisas que vão mudar em outros países. O Brasil acontece o verão de dezembro a fevereiro, mas em outros países acontece de outro jeito. Aqui no verão nós temos alguns costumes, mas em outros lugares eles têm outros costumes. Muitas coisas são iguais, mas eu preciso me basear em um lugar, em um costume. Se eu quisesse falar da China, eu ia ter que me pesquisar muito sobre o verão da China, né? Então é isso. Onde, né? Então, aqui a gente vai falar sobre o Brasil, tá? Quem vai contar essa história? Quem vai contar essa história? É um narrador? É o pai da criança ou é a própria criança? Aqui a gente vai definir que é o narrador. Um terceiro, né, um amigo do protagonista, o avô do protagonista, uma pessoa que conheceu a pessoa. É, então, você pode. Ah, é uma princesa, é um rei, é um mago. Quem que vai contar essa história? A gente já falou aqui que a personagem mora no Brasil. Então, eu posso. Essa história vai se passar onde? No Nordeste? No Sul? Eu costumo escrever sobre São Paulo, porque é onde eu conheço, onde eu moro. E a gente vai falar sobre pesquisa, mas assim, eu já tenho que pesquisar sobre a cidade que eu moro, porque a minha cidade é muito grande e eu tenho lugares que eu não conheço. Imagine eu ter que escrever sobre o sul do Brasil, que eu pouco conheço, sobre o Nordeste, que eu já fui uma ou duas vezes. Então, assim, você tem que ter ciência de que você tem que estudar sobre aquele lugar antes de falar sobre ele. Então, aqui a criança que vai ser do interior de São Paulo, mas talvez eu nem fale sobre isso, mas eu preciso saber, tá? Então agora nós vamos perguntar: quem será esse personagem principal? Ou seja, para quem nós vamos estar olhando o tempo todo durante a nossa história, que vai nos mostrar as etapas da história, com quem vai acontecer as coisas que estão sendo tratadas ali, né? Provavelmente quem é o cara que vai receber o apelido, né? Ou a menina que vai receber um apelido, ou um animal, uma borboleta, um passarinho. Em quem você está pensando? Então, quem vai nos mostrar essa história? Aqui na nossa história, por exemplo, eu vou dizer que vai ser um gato. O gato vai ser o personagem da nossa história, o personagem principal, então vai se passar com um gato, tá? E existem várias histórias onde o animal é o personagem principal. Eu tenho, por exemplo, um exemplo de um livro que fala do medo, que é do Max Lucado, que é o Gatinho Corajoso, se eu não me engano. Eu vou pôr a capa aqui para vocês verem. Então existem alguns, tem Quando o Ano Espera. Existem vários livros, principalmente infantis, onde o animal é aquele que é o personagem principal. Então, tanto isso como uma criança. Por exemplo, o que acontece no verão, o personagem principal é a Alice, uma menininha. Então, a mãe começa a contar para Alice o que que é o verão, porque a Alice pergunta, e aí tudo se passa com a Alice. Tem Alguém Aí, que é um livro que eu falo sobre o medo do escuro. A gente tem a Júlia, e a Júlia tem um gatinho. O gatinho ajuda ela ali a demonstrar tudo isso. Ele é um personagem muito importante na história, mas a protagonista é a Júlia, tá? Então é sobre isso. Com quem eles vivem. Então é legal a gente definir com quem esse personagem vai viver. Talvez você não saiba ainda. Se você não sabe, tudo bem. Não tenha pressa, tá? Essa pergunta ela pode ficar em aberto ou a gente pode utilizar ela na hora que a gente for rabiscar os nossos desenhos. Então eu ainda não sei. Suponhamos que eu não sei com quem esse gato vai viver, mas provavelmente ou ele vai morar na rua ou ele vai ter um lar, né? Uma casa com uma família que cuide dele. Qual será o fim do gato? É legal eu colocar isso agora nessas perguntas que já acabaram, tá? São 10 perguntas que eu coloquei aqui só para a gente ter uma base, mas você pode aí se fazer mais perguntas se você quiser, para definir muita coisa. E é legal essa pergunta, qual será o seu fim? Porque eu tenho uma ideia para onde eu vou, mesmo que você mude o fim, né? Eu acho que o fim é a melhor parte, que você pode dar o fim que você quiser.
eu posso dar um fim triste, eu posso dar um fim bom, eu posso dar um fim para um lado, um fim para o outro, então assim, tanto faz, mas é legal que você tenha um norte. Então assim, se eu tô falando de ter apelidos é bom, qual poderia ser o meu fim? O meu fim poderia ser que, o gato, ele entenda que o apelido que ele recebeu é um apelido de amor, pode ser, né. Então ele pode terminar essa história feliz, por exemplo, para ser bem básico, né. Mas você pode escrever, ele pode terminar essa história numa casa de alguém adotou ele, ele ficou feliz com aquela nova família, deu um nome para ele não gostava do nome antigo dele, agora ele gosta do nome dele, porque a família tratou ele com amor. Então, essa pode ser também uma maneira de você terminar a história. Então você pode colocar até vários finais, desde que todos eles tenham um propósito, é, legal aí para sua história, certo? Bom, feito isso, agora a gente vai partir para os nossos desenhos, vamos lá? A ideia então de desenhar um gato, né. Então eu começo, gente, desenhando um gatinho. Assim, gente, sem compromisso, tá? Com a como esse personagem vai ser no final, muitas vezes eu posso mudar também, é só um rabisco mesmo, é só pra gente pensar, tá? Então aqui eu tô fazendo um pouco grande, depois eu posso diminuir, né, já que eu tô no digital, e você pode fazer, claro, isso na sua casa, eh, no seu papel, lápis, né? E definir, claro, esse animal com mais cuidado. Por exemplo, me veio ocorreu aqui, na hora que você está desenhando pode vir várias ideias. Eu posso ter um gato com um narizinho, sei lá, laranja. Eu posso ter um gato com narizinho grande. E aí, a partir daí, ele pode ser chamado de narigudo, né, narizinho, narigão, sei lá. Ai, que gato feio. Então, assim, é só pra gente ter falar um pouco de roteiro mesmo, mas de criação, né. Eu teria que caprichar mais nesse gato, por exemplo, não gostei do rosto dele, tá muito quadrado, e aí não me passa fofura, né. Tem que ser mais redondinho. Bolinha de pelo, né, pode ser o apelido dele. Eu com certeza faria um gato mais bonito, tá, mas aqui é só pra gente ter uma ideia de layout, né. Começar a trabalhar com esse gatinho. E eu posso, claro, eu faço esse aqui, não gostei, aí eu vou, tentar fazer um outro gato, que tenha mais a ver com o assunto, um gato magrelo, um gato pescoçudo, né, um gato gordinho, fofinho, bonitinho, que não tem defeito nenhum, né, esteticamente, que todo mundo vai falar que ele é lindo, mas ele tem um apelido e ele não gosta do apelido, porque ele acha que estão zoando dele, né, fala um rabo muito grande, sei lá. Às vezes tudo é motivo para um apelido, né, gente, tudo. Então, a gente não tem que ficar se preocupando com o que os outros pensam mesmo, porque quando a pessoa quer achar um problema, ela acha, né. Quando os outros querem achar defeito, eles vão achar mesmo até na pessoa mais perfeita. Você não vê esses artistas, né, eles fazem de tudo para ficar lindo, né, reformam tudo, fica bonito, né, para passar uma imagem melhor, mas quando querem falar mal, falam. Ninguém tá ligando se é bonito, se é feio. Então, né, se pisar na bola é difícil, né, não é fácil não.
Pessoal, esse gato tá parecendo mais um cachorro, mas é isso aí, tá? Então a gente pode, a partir desse gatinho, então, talvez assim, desenhando, você fale, puxa, eu consegui desenhar um cachorro tão legal. Vou transformar a minha história, então, vou falar de cachorro. Então, poxa vida, né? É para isso que a gente tá aqui. Esse desenho serve para isso. É para destravar a sua criatividade. Então, é, eu começo a desenhar o cachorro, o gato, de várias maneiras. Eu tenho aqui ele com essa cara de bobão, aí a gente pode fazer ele com uma cara de tristeza, um gato bravo, aí ele pode ser chamado talvez de ranzinza, né? Malvado. E a gente dá personalidade pro animal, pro personagem, seja ele qual for, e conseguindo assim destravar nossa criatividade. Então, por exemplo, esse gato ele pode se chamar, o apelido dele, né? Ele pode ter viver na rua e, e morar nessa lata de lixo aqui, ó. Morar numa lata de lixo. E aí você, em silêncio, né? Eu tô aqui falando, mas em silêncio aí na sua casa. Você começa a desenhar objetos que podem fazer parte da vida desse gato. Então, por exemplo, ele pode morar na lata do lixo, aqui atrás, né? Numa. Ele pode ter um outro amigo gato, que seja um pouco mais simples, né? Um gato mais. Não chame tanto atenção na sua história. Seja mais esquisito do que ele, e aí a gente pode pensar, poxa, por que que esse gato é tão esquisito, né? Ele pode pensar. E o nome dele, sei lá, é Frederico, e eu que sou um gato bonito, né, no caso dele, tenho o apelido de feioso ou de, né, um apelido que eu não gosto. A gente ainda não definiu o apelido do gato, por isso que tá sendo. E aí tudo faz parte do seu processo de criação, né? Então ele pode ter aqui um outro amigo, o seu melhor amigo, né, o Frederico. E aí você desenha bem surradamente, não precisa ficar com perfeição. E aí você põe aqui, ó, Frederico, Fred, sei lá, certo? E ele pode ser chamado de, deixa eu ver, um apelido. Aí você pode fazer pesquisa no ChatGPT, perguntar lá quais são os apelidos mais feios dados aos gatos. Fale comigo. Eu uso muito o ChatGPT para isso. Até eu gostaria de fazer um vídeo falando do uso do chat, né? Como é que eu uso. E não é para escrever a minha história, porque isso quem quer fazer sou eu, né? Diferente de muitas pessoas que têm feito, escrito livros a partir do ChatGPT. Eu quero escrever a minha história. Eu quero que a minha história tenha alguém por trás. Alguém com testemunho de vida, alguém com experiências de vida escrevendo as histórias que eu leio. E eu acho que eu tenho que fazer isso também. Agora, eu não quero dizer que eu não use. Eu uso sim. Eu uso para fazer pesquisa, né? Aquilo que você procuraria em livros. E não estou dizendo que você teria que deixar de ler algum livro para saber sobre isso, porque sobre o assunto que você quer saber, porque muitas vezes ele não vai te dar tudo que você precisa. Às vezes você precisa ler, debruçar sobre algo. Mas vamos supor, eu quero falar aqui sobre a raça do gato. Se eu procurar no Google, eu vou ter algumas informações, mas se eu procurar no ChatGPT uma forma direta, então, qual gato é mais comum se achar na região de São Paulo, em tal lugar? Qual a raça de gato? Qual a raça de gato mais esquisita que nós temos no Brasil? Então, assim eu posso utilizar a inteligência artificial para me dar informações. Por exemplo, crie para mim um cenário, né? Descreva para mim um cenário aonde o gato poderia morar na rua. Por quê? Porque eu não sou um gato e eu não sei como é que os gatos vivem na rua de forma mais profunda. Então, o chat pode me dar de acordo com pesquisas de outras pessoas. Então, essa forma de usar a inteligência artificial para te ajudar a escrever seu livro é muito válida, tá?
Agora não, escreva para mim a cena onde o gato vai ficar isso aí não vale gente, não é que é roubar, é isso aí não tem profundidade, não é você que fez, né, não foi você que fez. E para o autor, ele escreve por prazer, por para externar aquilo que ele aprendeu da vida, para aquilo que ele tem em mente, né, pra externar aquilo que para ele é importante, que para ele faz sentido. Então não tem sentido nenhum eu mandar um robô fazer para mim aquilo que é para que eu faça. Se você não quer escrever, deixa que outras pessoas escrevam, tá? Não, não se mete a fazer uma coisa que você não queira fazer, como eu já falei aqui. Se você não quer escrever, não escreva. Não engane as pessoas, tá? Bom, vamos lá. Então aqui eu tenho, aí vamos supor que ele tem que o gato amigo dele é pequenininho, pequenininho, né? Mas é um melhor amigo dele. Melhor amigo, ó. Melhor amigo, certo? E eu posso, pensar, por exemplo, eh, a gente ainda não definiu, né, ele pode ser chamado de fedorento, vai. "Fedorento, sai daqui", né. Ele pode morar na porta de um restaurante, ali na porta do restaurante, porque ali tem comida fácil para ele, na lata do lixo, por exemplo. Na lata do lixo a gente tem a comida, o resto. Então o fedorento pode morar aqui na porta do restaurante, certo? Aqui onde ele mora também pode ter um cachorro, né, são os amigos dele, assim. São os amigos dele, o cachorro, que também vem aqui pegar a comida dele, né, a comida do restaurante. E aí você pode tanto fazer tudo com perfeição, ou você pode só fazer um rabisco para pensar, tá? Esse cachorro chama Tony, porque eu acho que Tony é nome de cachorro, e aí é um nome bom para o cachorro, né? Que também são amigos, tá? Então essa turminha dele. Eles todos têm nome de gente. Ele tem um apelido, ele nem nome de gato ele tem apelido. Então, ele fica triste com aquilo, chateado, mas assim, eu não preciso definir, eu posso ir simplesmente ir desenhando, né. Eles podem morar, numa rua muito bonita, cheia de casas lindas, onde as pessoas são felizes, mas ninguém liga para adotar ele, né. Então eu tenho aqui as casinhas, as crianças brincando, muito arborizada. Ele adora pular de árvore em árvore, adora saltar das árvores, né. O Fred pode ter dono, o Tony também, e ele não, mas eles são amigos. Em uma dessas casas, né, pode morar uma menininha chamada, sei lá, Patrícia. Casa da Patrícia, por exemplo. E ela, sei lá, mudou recentemente para o bairro, mudou recente. Então, assim, eu vou, trazendo informações para minha história enquanto eu desenho. E isso é muito legal, porque não sei se vocês já repararam, mas enquanto a gente está fazendo, por exemplo, um desenho, pintando, criança principalmente, a criança tá pintando, tá desenhando, ela começa a falar, conversar, e começa a contar história, e começa a falar bobeira, e começa, né, deixar a criatividade ali rolar, porque enquanto a gente tá desenhando, a gente tá abrindo a mente, a gente tá exercitando a nossa mente. Então, é muito legal esse processo. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou ver se eu consigo resgatar a minha folha aí o meu Mudbird, né, Moodbird de
eh, de rabiscos para o meu livro da Zoe, Uma Bailarina de Outro Planeta, que eu fiz dessa forma, a partir de desenhos, tá. Vou ver se eu consigo resgatar e colocar aqui. Então, por exemplo, ele pode gostar de bolinhas de peixe fritas, que estão sempre no resto do lixo ali, tá. Então pode ser bolinhas de peixe. E algumas dessas informações, elas nem precisam aparecer no seu livro, mas você precisa saber sobre elas. A gente vê muito sobre isso, né, ouvindo uma entrevista com a autora de Harry Potter, e ela diz que ela sabe muito mais do personagem do que a gente sabe. Quer dizer, muitas coisas que ela já sabe, e muitas vezes ela já sabe até a última cena da história, a gente nem fica sabendo, porque ela se aprofunda tanto naquele personagem, naquela história, que ela tem da onde tirar quando ela estiver escrevendo. Então eu tenho ali um baú de informações que quando eu estou escrevendo eu posso retirar aquela informação, né. A nossa vida é assim, a nossa vida é feita de lembranças, de acontecimentos, de experiências. Então eu vou tirando das minhas caixinhas coisas que eu já vivi. A história é a mesma coisa, certo? E aí essa meni continuando aqui, por exemplo, essa menina pode, começar a chamar ele, porque ela não sabe o nome dele, e ela começa a chamar ele por um nome que ela acha mais conveniente, por exemplo, Fofinho. Ou ela pode dar um nome para ele de Belo, Belo, que não é o cantor, né, no caso, é só sobre o gatinho. Eh, e ela começa a chamar ele de Belo, porque ela acha que ele é muito fofo, muito belo. Aí você pode pesquisar, um nome que tenha a ver, se você não tiver na sua cabeça, você vai lá na internet, pesquisa. A autora de Harry Potter também diz que ela tem um livro de nomes e tem alguns sites, ela diz que rodam, você coloca ali junção de nomes e eles rodam nomes, criando nomes para que você use. Ela falou que ela já tem um cadastro de nomes também que ela tem, para aquela hora que ela precisa de nomes, ela vai consultar esse cadastro. Então, assim, é tudo bagagem, né. "Ah, pensei num nome que legal, vou anotar no meu livro, quando eu for fazer uma história, eu uso aquele nome. Não, esse nome precisa ter um significado. Eu tô escrevendo um livro agora que o nome da personagem, ele tem significado. Por quê? Porque a história é muito sensível, é uma história profunda. Então eu quis dar um significado para o nome dela. Eu fui buscar uma tradução, um idioma, um um significado do nome para poder usar. Então, aqui você poderia procurar sim um nome, favorável à sua história. E, por exemplo, ela pode, se apaixonar pelo gatinho, vendo ele passar na rua, e começa a chamar ele pelo nome de Belo. Só que até então ele vivia se sentindo um fedorento, né, na porta do restaurante. Aí todo mundo: "É, seu fedorento, aí, lá vem o fedorento", né. O dono do restaurante ali jogava, os peixes em cima dele, ele comia. Então, é mais ou menos sobre isso. Então você vai, desenhando aqui o máximo que você puder e elaborando, né, fundamentos para sua história. O que que pode acontecer na sua história? O gatinho pode ficar, deprimido, porque só ele que tem um nome de fedorento, ele não tem alguém que ame ele, né, ele pode viver deprimido, pensativo. Então você, por exemplo, você tem um pensamento, você pode escrever aqui, ó: "Ninguém me quer, sou fedorento". Esse é um pensamento dele, anote os pensamentos, frases. Mas aí você pode anotar: "Existe amor em algum coração por você". Por exemplo, algum amiguinho pode dizer isso para ele, o Tony pode dizer isso para ele. Não fica assim,
né, alguém pode te amar, cuidar de você, não perca a fé, não desista. Essa é uma fala que pode ser do Tony. Aí você vai pensando em frases. Eh, por exemplo, o gatinho pode a menina pode querer o gato, mas os pais da menina não querem. E aí o gatinho pode salvar a menininha e e os pais verem o valor do gato. E aí, então, querer desejar que o gato fique na casa deles. E aí ele passa a ser chamado de belo, e passa a ser bem cuidado, e pode ser amado. Então, vocês viram como eu vou desenhando e vão surgindo, né. Se fosse um personagem, por exemplo, que morasse numa casa, eu poderia desenhar como é a casa. Como que é a sala, qual é o cantinho que ele dorme. Se fosse uma personagem feminina, uma menina, como que é o quarto dessa menina, o que que tem no quarto? Tem caderno de desenho? Tem um violino que ela gosta de tocar? O que que tem nesse quarto? Então, assim, o quarto da gente diz muito sobre nós, né, sobre aquilo que a gente gosta de fazer, muito mais de uma adolescente ou de uma criança. Então, assim, você pode ali deixar sua criatividade rolar, fazer um desenho de um quarto e falar: "Poxa, quem é que vai morar nesse quarto? Ah, vai ser a fulana que gosta disso, disso e disso", certo? Essa aqui é a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa aqui, ó, deixa eu escrever aqui pra você. Já deixa aqui, ó, o seu like nesse vídeo, comenta e se inscreva. Que é por quê, gente? Porque aí eu fico mais animada ainda para fazer mais vídeos para vocês, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Obrigada por assistir esse vídeo. Tchau.